nós gostaríamos de perguntar inicialmente para todos vocês, porque eu também já me perguntei, já fiz isso, graças a Deus pela oportunidade que me foi dada de fazer algumas reflexões, e eu vou compartilhar aqui com vocês nessa noite. Quem de nós, quem que está aqui presente nesse momento, pode se considerar e se considera uma pessoa mansa? Eu sou manso. Quem se considera uma pessoa calma, tranquila, serena, em todos os momentos? Essa vírgula é muito importante, essa pausa que eu dei, não é? Sereno, calmo, tranquilo, vírgula, em todos os momentos. Isso faz toda a diferença, porque quando eu fiz, em alguns momentos eu sou um anjo de candura. Pode acontecer o que ocorrer, eu estou zen. Nada me abala. Mas no minuto seguinte pode ter uma intercorrência que aí eu mesma me desconheço. Como a gente costuma dizer, a gente se transfigura, fica transfigurado, alterado. Então, com essa reflexão, a gente é naturalmente levado a pensar na paz. A música da paz, Nando Cordel nos falando da paz, os amigos espirituais nos falando da paz, quantas músicas, inclusive ele próprio, Nando, diz que é um propósito dele escrever músicas todas que falem em paz, que traga de alguma forma a paz no texto das suas músicas. E aí a gente se pergunta, não é, queridos irmãos, como viver em paz nos dias de hoje? Como viver em paz nos dias atuais? Porque quando a gente olha para o nosso cenário, ao nosso redor, ao nosso cotidiano, rotineiramente, constantemente, nós estamos às voltas com o quê? Com homicídios, com feminicídios, roubos, assaltos de toda a natureza, com requintes de crueldade, de maldade das criaturas. E aí a gente diz, meu Deus, como viver em paz num mundo como esse? Em que criaturas se dispõem a se suicidarem para cometer vários suicídios e crimes como os chamados homens-bomba. Em 11 de setembro de 2001, nós tivemos aquela ocorrência que chamou a atenção de todo o mundo, em todos os lugares, quando nos Estados Unidos, aqueles terroristas, de forma cinematográfica, cometeram aquela atrocidade. E então, nós vamos observar países que continuam se guerreando, as pessoas continuam buscando a força, a violência, para resolverem conflitos, divergência. E aí nós somos levados a nos perguntarmos como viver em paz nos dias de hoje. Agora há pouco, alguns meses atrás, nós pudemos viver uma experiência no nosso país, na nossa pátria do Evangelho tão querida. Conforme a música que nós ouvimos aqui, realmente a maioria são pessoas boas.
Mas onde essas pessoas boas estavam há alguns meses atrás, quando o nosso país estava vivenciando um momento de escolher um dirigente, e a gente acompanhava em algumas redes sociais expressões de pessoas, muitas vezes religiosas, espíritas, essas pessoas aparentemente do bem, e se expressando, se desentendendo com os seus amados, na sua própria família, criando situações de conflitos que terão dificuldades de realinhar. Vai dar trabalho para realinhar, porque costuma-se dizer que quem ofende esquece rápido, mas o ofendido demora. Então, daí aquela dificuldade de nos reconciliarmos, aquela recomendação de Jesus, nos torna muitas vezes difícil de nos reconciliarmos, porque no perdão pode ser unilateral, mas a reconciliação, não. Precisa que haja, não é, uma coparticipação uns com os outros. Então nós vimos com muita tristeza, acompanhamos pessoas que nós admiramos grandemente, pessoas que têm uma capacidade intelectual e moral respeitável, se deixando envolver, se deixando levar por aquelas situações. É de se lamentar grandemente. E aí é quando a gente percebe, queridos irmãos, que a necessidade da construção da paz é urgente, é urgentíssimo. Então, muito feliz a nossa casa quando ela traz essa temática para a gente refletir, para a gente falar novamente, porque nunca será pouco. Se nós não necessitássemos mais falar de paz, é porque nós estaríamos realmente vivenciando a paz. Mas a realidade nos mostra que não é bem assim ainda. Então, vamos começar a refletir juntos aqui como é que começa a violência. Porque a gente precisa de paz para contrapor a violência. Se não existisse a violência, é porque existia a paz. A harmonia, a união, a compreensão. Mas se não existe, aí nós percebemos atitudes dos mais pequeninos gestos aos maiores gestos de agressividade e de violência. Onde é que se inicia? Onde são entre os povos, entre os países, entre as classes? Onde é que isso começa? Ora, nós já entendemos que a paz começa onde? Em nós. Então, me parece que não é difícil da gente pensar também que a violência começa no mesmo lugar. Concordam? Então, a violência está onde? Mas, normalmente, a gente fica procurando fora de nós. Procurando identificar nas pessoas, nos lugares, outros, como se nós estivéssemos distantes ou não fizéssemos parte daquele grupo de pessoas. E aí nós vamos refletir aqui com alguns historiadores, algumas literaturas que nós andamos observando. Então, local básico onde a gente identifica e percebe que começa a violência em nossos
lares. Nos nossos próprios lares. Entre os casais, entre os filhos, entre os irmãos, entre parentes. Ali começa a instalação da intolerância, da incompreensão. Onde uma pessoa não consegue ter tolerância e compreensão com a outra. E vai se estabelecendo uma relação de raiva, de ódio, de ressentimento, que pode vir a, como a gente vê muito aí, atualmente, nas notícias, falando de homicídios e feminicídios, que é resultante desse estado de violência que existe nos próprios lares. Em algum momento da nossa trajetória, nós vamos nos identificar com esse estado de violência que ainda existe dentro de cada um de nós. E o propósito aqui é fazer com que nós reflitamos até onde eu ainda estou alimentando esse comportamento belicoso, violento, agressivo, e até onde eu estou começando a construir dentro de mim mesma a paz tão buscada, tão necessária, tão importante para cada um de nós. Nós verdadeiramente não somos pessoas pacíficas. Não somos. Essa é a afirmativa de um estudioso e um escritor que não consigo agora me lembrar o nome, mas ele afirma, me lembro dessa frase que ele diz: nós não somos pessoas pacíficas. E ele vai explicar que dentro de cada um de nós existe de forma muito sutil essa criatura violenta que ainda se compraz com temáticas violentas. Por exemplo, quando nós estamos assistindo algum programa, um jornal, né? Ou alguma novela, quem gosta de novela, seja qualquer noticiário, na TV ou no rádio, quando nós ouvimos um relato sobre uma determinada situação, alguém que violentou, alguém que prejudicou, alguém que fez isso e aquilo com aquele outro. A gente consegue ficar neutro, a gente consegue, naquele momento, vibrar pela paz daquelas pessoas que estão demonstrando ali o seu comportamento agressivo e desajustado? Ou a gente costuma, muitas vezes, dizer, se fosse eu, fazia era assim, 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 assim. Eu faria desta forma e muito pior. Eu não admitiria isso. E muitas vezes a gente fala e já vai ficando com raiva. De forma que aquela outra pessoa lá já não é só inimiga daquele que se fez inimigo, mas também é meu. Passa a ser também meu. Onde eu ouvi falar, eu resgato aquela pessoa que está aqui dentro, que ainda não construiu a paz, aí ela se manifesta. Se manifesta em algum momento, em alguma situação. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir esses dias um noticiário que falou sobre aqueles dois vizinhos que um matou o outro. Ambos tinham 76 anos. Vocês ouviram isso? Assistiram esse noticiário? Foi no jornal que passou isso. Então, dois vizinhos, não me lembro a cidade agora,
mas tinham 72 anos. Vejam, já tinham vivido 76 anos, nunca ninguém tinha, foi relato dos vizinhos, das pessoas que os conheciam, nunca tinham percebido naquele que se tornou criminoso esse tipo de agressividade. Nunca tinham percebido. E aí, conforme a própria filha do criminoso mencionou que ele soubesse, os familiares, não existia tantas divergências. Apenas o que ela lembrava era que há 2 anos atrás, os dois tinham discutido por bobagem, coisa de vizinho. Tinham discutido. Foi, inclusive, gravado, passou a gravação mostrando a hora. Estavam os dois vizinhos, o criminoso estava na porta dele, fazendo não sei o quê. Não me lembro agora, o outro, que foi morto, estava na porta dele ajeitando alguma coisa assim na frente da casa. O que estava fora, quando viu, isso tudo eu assisti, gravado, observando essas questões das violências, aí tudo me chamou a atenção, né? Aí o outro sai, que estava fora, o vizinho entra. Quando ele sai de casa, já sai com a arma. Ou seja, foi lá dentro, pegou a arma e voltou. E só deu não sei quantos tiros, não me lembro agora, mas um foi fatal. Um dos tiros foi fatal. As pessoas estavam dentro de casa, nem imaginavam aquilo. O que foi atingido ainda conseguiu se arrastar até dentro da garagem dele. Então vejam, como entender isso? Como falávamos, muitas vezes dentro de nós existe ainda essa pessoa que não está pacificada. Não está pacificada. Emerge muitas vezes em situações inesperadíssimas. Outro exemplo que nós vamos lembrar aqui, esse eu creio que vocês conheçam, porque está numa obra de Manuel Filomeno de Miranda, Grilhões Partido. Alguém já leu? Alguém já deve ter ouvido falar nessa obra, Grilhões Partido. E aí o que ocorre? Aquela adolescente, 15 anos, está na festa de comemoração dos 15 anos, família perfeitamente ajustada, vivendo em harmonia, não vivia em conflito, nem o casal, nem ela, tudo muito, né, como se diz, na paz. Naquele dia ocorre aquela situação em que ela se transforma e passa a agir como uma pessoa esquizofrênica. E vai ser tratada como uma pessoa com esse quadro, vai ser internada. Então, antes, uma família perfeitamente ajustada e funcional, a partir daquele episódio, a família perdeu a paz. Perdeu a paz. E aí nós vamos perceber que o que aconteceu com aquele lar que antes vivia em paz, aquele episódio foi consequência de experiências passadas, em que todos eles, a jovem e aquela família, principalmente o pai dela, era comprometido com a lei do amor. E existia ali um cobrador ferrenho se manifestando para cobrar a promissória. O que nós queremos dizer com isso? É que a violência, muitas vezes, ela está em estado latente e por isso é difícil nós podermos afirmar que somos mansos e pacíficos todo o tempo. Por quê? Nós não nos conhecemos.
nós não sabemos realmente quem nós somos. Daí a importância da questão que Kardec traz no Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que o homem tem para se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Qual o meio prático? Alguma coisa prática que a gente possa realmente fazer? Ele perguntou ao Espírito de verdade. E aí a resposta é muito curta. Conhece-te a ti mesmo. Esse convite, Joana de Ângeles nos faz em várias das suas obras, para que nós possamos dar esse mergulho profundo e sincero dentro de nós mesmos, indagando a nós mesmos, observando como é que está a minha relação com as pessoas do meu convívio. Como é que eu estou me relacionando com as pessoas? Eu estou me relacionando de forma pacífica, calma, tranquila, ou estamos, não é, naquele momento assim, no dia que estamos em paz, já foi um grande ganho, porque na maioria dos dias é difícil. Então é interessante que a gente se pergunte como é que está a minha relação com o meu parceiro, com a minha parceira, com meus filhos, com os meus familiares como um todo, com os meus colegas de trabalho, aonde eu estou, onde eu convivo, como é que está essa minha relação? E se nós tivermos um amigo, mas daquele tipo de amigo que até os nossos defeitos ele é capaz de mostrar, porque na maioria das vezes os nossos amigos, né, mostram sempre o nosso lado bom, mas os nossos defeitos que a gente tem ainda para corrigir, normalmente só os inimigos fazem isso, e por isso eles devem ser bem vistos, porque são os únicos, na maioria, capazes de apontar para nós quem verdadeiramente nós somos. Mas se nós tivermos aquele amigo, que de tão amigo que é, ele também mostra os nossos defeitos e as nossas falhas, possamos perguntar a ele como é que ele nos percebe, como é que ele nos observa, pedirmos para ele, quando perceber que nós estamos desajustados, alterados, que possa, não é, podemos criar um mecanismo de chamar a atenção para que nós possamos nos recompor e nos realinharmos. Porque não é isso que a gente deseja? Nós não estamos aqui justamente porque queremos ser melhores, mas ainda não conseguimos, porque ainda não é fácil. Porque como nós trouxemos aqui esses dados para mostrar que essa nossa tendência violenta, muitas vezes não aprendemos nessa existência dentro da nossa família atual, não. Nós já trazemos de antes, de muito antes, e está arraigado dentro de nós. E esse trabalho da construção interna de uma outra pessoa, dessa criatura renovada, é urgente e necessária. Mas não é um trabalho de um dia, nem de um mês, nem de um ano. É de uma existência, de 2 existências, de 3 existências, quantas sejam necessárias. Porque cada um de nós tem a nossa limitação, a nossa condição própria. E não podemos, assim, determinar quando. Mas tem alguns sinais, por exemplo, que nós podemos observar também. Não só pedindo aos amigos que nos fale, também nos observar, dando esse mergulho. Mas existe também uma outra situação que pode nos facilitar. Por exemplo,
todos nós dormimos toda noite. E, naturalmente, nós sonhamos, não é? Alguns lembram, outros não lembram. Mas quando nós lembramos, que foi que nós sonhamos? Se porventura os nossos sonhos estejam sendo tipo pesadelo, então já observe como é que está o seu interior. Está precisando daquela reforma mais que urgente. Ou seja, nós não estamos tranquilos, pacificados. Nós não estamos ajustados com as leis divinas. A nossa consciência está reclamando. E muitas vezes, companhias. Lembramos de uma situação contida numa obra de André Luiz, se não me engano, Libertação, se eu não estiver enganada. Pode ser uma outra, não tenho certeza que seja essa. Mas que é André Luiz, o autor do registro, sim, tenho certeza. Em que ele acompanha um companheiro lá do mundo espiritual numa excursão aqui na Terra para visitarem duas pessoas encarnadas, Vieira e o outro, não me lembro agora o nome. Se alguém lembrar aí, pode me ajudar. Ora, o que ocorre? Essas duas pessoas foram selecionadas para participarem no plano espiritual à noite, durante o sono deles, quando as pessoas estavam dormindo, eles foram convidados para serem levados para o plano espiritual, aprender, estudar, assistir palestra com os amigos. Naquela noite, Alexandre ia fazer a palestra, que é o amigo espiritual da obra. Então, chegou a hora de começar, já estava tudo pronto e faltavam as duas pessoas, Vieira e o outro, que eu esqueci o nome agora. Então, vem André Luiz com o amigo espiritual ver o que estava acontecendo. Por que os dois não chegaram lá para participar? Desdobrado através do sono, certo? Chegaram lá na casa de Vieira e estava Vieira tendo um pesadelo. E quando eles adentraram o quarto, viram que ele estava tendo um pesadelo. Quando a pessoa está tendo um pesadelo, como é que ela fica? Normalmente ela fica fazendo uns barulhos, não é? Às vezes grita, às vezes faz algum movimento que a gente percebe que a pessoa está muito aflita. E às vezes quem está perto dá uma cutucada assim para acordar, para tirar daquela situação, não é? Normalmente é assim. Então, estava lá a cara de Vieira de pavor. André chega no quarto junto com um amigo, aí observa aquela cena e vê que tinha um espírito de pé, olhando para a Vieira, tendo pesadelo. Aí eles chegam e diz: meu irmão, o que está acontecendo aqui? Aí o espírito vai e diz: eu não sei. Eu vim aqui hoje para conversar com ele e esperei ele dormir. Quando ele dormiu, eu me apresentei para falar com ele. Quando ele me viu, ficou aí desse jeito. E ele, o espírito, tinha vindo exatamente para conversar com ele, porque eles tinham sido amigos quando aqui encarnados. E naquele dia, Vieira, na hora do jantar, junto com a família, tinha feito referência a uma situação passada dos dois. E o amigo Vieira fez lá um comentário, disse lá alguma coisa que o espírito não gostou. E aí veio de noite para tomar satisfação. Aí disse que vinha para conversar com um amigo e dizer para ele que não era daquele jeito não. Que ele tinha se equivocado na hora de contar para a família dele. A gente já sabe que nunca está sozinho, né? Então ninguém se assuste, porque eles nos acompanham mesmo. Nós somos acompanhados, bem ou não, depende justamente das nossas vibrações. Então, ele tinha vindo para conversar com ele. E na hora que ele se apresentou,
ele entrou num pesadelo e ficou com aquela cara. E aí os amigos simplesmente encostou junto de Vieira, chamou bem alto pelo nome dele, aí ele, ai meu Deus, estava tendo um pesadelo com fulano. E aí ele lembrava que estava, para ele estava tendo um pesadelo, só que o fulano estava ali mesmo, querendo falar com ele. Então, essas situações, né, a gente lembra que muitas vezes o pesadelo é consequência de situações, ou seja, consciência, cobrança, como nós falamos. Então, é uma situação que a gente pode utilizar para nos dar essa referência. Bom, é importante nós entendermos realmente que a conquista da paz não está assim tão distante de nós, porque ela está dentro de nós. E nós precisamos ir em busca dela. Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, no capítulo 8, ela diz: vive sempre em paz. Uma consciência tranquila, que não traz remorsos do passado, nem teme ações futuras, gera harmonia. Nada de fora perturba um coração tranquilo, que pulsa ao compasso do dever retamente cumprido. A paz merece todo o teu esforço para consegui-la. Veja que recomendação linda da nossa irmã. E ela deixa claro, uma consciência tranquila e uma certeza na vida futura, no nosso futuro, gera harmonia, nós ficamos harmonizados. E nada que ocorra fora de nós vai perturbar. Se nós hoje nos perturbamos com o que nos ocorre do lado de fora conosco, é porque ainda não temos dentro de nós construída verdadeiramente. Então chega um momento, queridos irmãos, da gente se perguntar: como viver em paz? Como construir esta paz dentro de nós? Dessa forma concreta, permanente, de forma a nos manter constantemente nessa paz, nessa harmonia, nessa serenidade, nessa calma, nos sentindo verdadeiramente afinado com os ensinamentos de Jesus. Então, obviamente, que nós precisamos trazer Jesus para nossas vidas. Só tem essa alternativa. Trazer Jesus para as nossas vidas. Mas não trazer Jesus daquela forma estereotipada ou de forma externa. Trazer Jesus na prática, na vivência, nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Então, nós precisamos nos evangelizar. Precisamos nos evangelizar. Então, às vezes a gente pensa que só as crianças, vou levar meus filhos para a evangelização. E eu vou assistir a palestra. Você também vai se evangelizar. Você precisa se evangelizar. Nós necessitamos nos evangelizar. Então, queridos irmãos, na altura desses mais de 60 anos que eu já tenho nessa existência, cada vez mais eu me convenço, eu tenho a certeza que não sei de nada ainda, que tenho tanta coisa para aprender. Cada dia, cada instante, cada trabalho como esse, dou graças a Deus, porque me possibilita tirar um pouquinho da minha ignorância e conseguir visualizar o meu futuro. O passado já passou. Como diz Joana, para que viver, né? Vamos pensar no presente, agir no presente, construindo o nosso futuro. Então é isso que importa. Então vamos ver o que nós podemos nos propor aqui hoje, neste nosso trabalho, queridos irmãos. Então nós vamos trazer aqui para assim, vamos dizer, como é que eu quero a palavra, assim, para tornar bem forte dentro de nós, bem firme,
um propósito desta mudança, dessa instalação, finalmente, da paz dentro de nós. Bem-aventuranças nós conhecemos, trazidas por Jesus, de forma tal que elas são tão preciosas que nós já ouvimos falar, né, que o grande pensador e pacificador Gandhi disse que dos ensinamentos de Jesus, se todos os outros fossem perdidos e ficassem o Sermão do Monte, que são as bem-aventuranças, nada tinha se perdido. Então, existem duas bem-aventuranças que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, e que diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Essa bem-aventurança é de uma riqueza e de uma necessidade urgente de nós nos apropriarmos dessa proposta, que vale a pena a gente refletir sobre o significado, observarmos melhor o que Jesus está dizendo aí. Ora, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não está falando de terra material, mas da terra como o universo. Nós nos tornarmos possuidores e proprietários e não sermos possuídos por aquilo que o mundo tem para nos oferecer. Nós é que possuiremos com os nossos atos e com as nossas atitudes. Seremos herdeiros, mas da terra prometida, que é o reino dos céus. E onde está o reino dos céus? Que tanto Jesus também falou nas suas parábolas. O reino dos céus é comparável a... em várias parábolas, ele nos aponta que o reino dos céus está onde? Dentro de cada um de nós. Que esse céu que a gente observa aí fora não é o céu preparado para nós. Nós vamos entender que quando nós quisermos falar com Deus, basta a gente se recolher no silêncio. Não foi assim que Jesus ensinou? Recolhe no teu silêncio. Não é silêncio lá fora, é silêncio interno. E aí você vai se conectar. Por quê? Porque Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Então, compreendendo isso, nós vamos perceber que tudo que nós precisamos está dentro de nós mesmos. Bem-aventurados os mansos. Por isso perguntávamos antes, quem de nós se considera manso? Porque essa é a nossa necessidade básica, urgente. E Jesus faz essa promessa para nós, que nós seremos os herdeiros de um mundo ditoso, um mundo de paz. Nós vamos herdar. E sabemos que isso está muito muito premente. Ora, quando nós precisamos de ajuda para resolver uma dificuldade, para resolver um problema, para nos ajudar a lidar com um determinado conflito, nós procuramos uma pessoa violenta, agitada, que assim é muito inconstante, ou nós procuramos uma pessoa calma, serena, mansa? Qual das duas nós procuramos? Nós já sabemos, não é? Porque esse agitado, nós já estamos vivendo conflito exatamente porque nós estamos assim. E outro igual a mim, como é que vai me ajudar? Não é? Então eu preciso de alguém
que possa me ajudar. Então, no Evangelho também existe um capítulo, não me lembro agora qual é o capítulo, mas vocês sabem bem, porque eu sei que vocês fazem o Evangelho no lar. Então, é aquele capítulo que fala da afabilidade e da doçura. Muito lindo aquele capítulo, não é? Maravilhoso. Mas ali Santo Agostinho dá um detalhe para a gente, que não basta parecer, tem que ser. Não é? Como ele diz lá, não basta que dos seus lábios manem leite e mel, se o coração não está associado com aquilo que você está dizendo. Então não basta parecer, é preciso ser. E ali também ele vai nos levar, nos trazer uma proposta de autorreflexão. Todos os dias, ao final de cada dia, podermos parar e nos avaliarmos. Fazermos uma reflexão com a nossa própria consciência. Como foi o meu dia? O que é que eu fiz hoje? Tratei bem as pessoas, fiz todo o bem que eu podia. O que é que a minha consciência vai me dizer? Porque é ela que é o nosso juiz. Ou se eu fui intolerante, impaciente. Então, se eu identifico isso, não é para eu me castigar e olhar para mim e dizer, mas você não tem jeito, né? Não, é para eu observar e dizer, como é que eu devo agir na próxima situação? Ou como é que eu devo agir para reparar aquela situação que eu cometi naquele momento. Então, os pacificadores necessitam dos mansos. Então, nós precisamos exercitar a mansuetude para chegarmos a ser pacificadores. Porque o que Jesus diz? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, veja, nós precisamos nos apropriar da condição de mansos para podermos auxiliar na condição de pacificadores. Porque os pacificadores, se a gente for observar, na maioria deles, eles auxiliam, como a gente pode dizer, de forma coletiva. Não somente a si, mas de forma coletiva. Nós temos uma série de exemplos de pessoas que já viveram aqui no nosso planeta, conosco, que foram expoentes de pacificação. Francisco de Assis foi um. Chico Xavier foi um. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, são expoentes, são criaturas que quando nós nos lembramos, nós observamos uma pessoa calma, tranquila, que ao nos aproximarmos deles, a gente já se sente envolvido por uma aura de paz e de harmonia. Então esse é o convite para nós, queridos irmãos. Ah, mas eu não sou Chico, eu ainda não sou. Mas é justamente esse trabalho que eu preciso começar. Olhar para mim, identificar os meus pontos fracos e começar a investir. Como é que eu começo? Fazendo essa autoavaliação, trazendo Jesus para o nosso lar. Primeiro, evangelho no lar, com todos, né, como deve ser feito, de modo que, assim, de preferência com a família. Mas se a família ainda não compreende, não aceita, faça eu sozinho. Faça o meu evangelho. Agora, não basta só ler o evangelho. Não basta só refletir sobre o evangelho. É preciso vivenciar. Esta é a tarefa mais difícil, mas é a mais necessária, queridos irmãos, porque como nós vimos, a paz precisa ser construída dentro de nós. E eu preciso de um alicerce. Toda construção, ela começa com um alicerce. E esse alicerce é Jesus. É Jesus redivivo dentro de nós.
Não Jesus fora, não Jesus pregado na cruz, mas o Jesus aqui, dentro de nós, que veio implantar o reino de Deus. Primeiro momento em que ele esteve em Jerusalém, que foi abordado por aquele sacerdote chamado Anã, que perguntou a ele: Galileu, o que faz aqui na cidade? Ele respondeu: passo por Jerusalém, buscando implantar o reino de Deus. E quando questionado: o que pensas que vem a ser o reino de Deus? Ele disse que era o reino de Deus e iria ser implantado no coração dos homens. Então é no nosso íntimo, no nosso interior, que nós precisamos trazer Jesus. Trazer o nosso Pai para dentro de nós de forma mais, vamos dizer assim, mais firme. Ele já está no nosso íntimo, mas nós precisamos reconhecê-lo. Ele já nos reconheceu como filho. Falta que nós o reconheçamos como Pai. E finalizando aqui, queremos deixar uma mensagem, convite de Emmanuel, para fechar esse nosso trabalho. Esse convite de Emmanuel está na obra, nesses livrinhos maravilhosos que a gente sempre usa, chamado Fonte Viva, na mensagem 123. Então, no texto é sobre uma fala de Paulo que diz: vivei em paz. E aí Emmanuel vai dizer: mantente em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Do jeito que as pessoas são. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem, aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados, nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Repetimos, viver de qualquer modo é de todos. Qualquer pessoa pode viver de qualquer modo. Mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Que possamos botar a mão na charrua e fazer realmente essa construção da paz em nossa vida, porque consequentemente viveremos em paz em qualquer circunstância. Que Jesus nos abençoe, que abençoe essa casa, que ilumine a todos os trabalhadores encarnados e desencarnados, que possamos comemorar mais outros 33 anos e outros mais, sob a égide de Jesus e de Deus, o nosso Pai. Graças a Deus.